Agradecer e parabenizar a iniciativa do Sistema Nacional de Transplante de elevar o nível da discussão do transplante de coração e pulmão para a plenária principal. Bem, coube a mim discutir o que precisa melhorar para aumentar a doação efetiva de órgãos para transplante cardíaco. Eu sou cirurgião cardiovascular, coordeno um grupo de transplante cardíaco em Pernambuco, no IMIP, e há um claro conflito de interesse, porque eu acredito piamente que o transplante cardíaco é sim a melhor opção terapêutica para o paciente cardiopata terminal. A gente vai falar um pouquinho sobre o registro da Sociedade Internacional, é um registro não compulsório que aborda os grandes centros transplantadores do mundo, o Brasil está nesse meio, e o que a gente observa é que existe uma estabilização nos últimos anos em torno de 4 mil transplantes cardíacos. Desses 4 mil, mais ou menos 2.500 são realizados nos Estados Unidos, 1.000 realizados na Europa, e essa barra vermelha representa a atuação dos outros centros, e o Brasil está nisso daí. Então a gente vê que é uma baixa representatividade em relação aos outros centros. Se observa também que menos de 60 centros no mundo são capazes de realizar mais de 20 transplantes, o que consideramos, e esse limite de 20 transplantes é o ponto de corte para ser considerado um serviço de alto volume e, consequentemente, ter resultados mais respeitados. E, a despeito da estabilização, a gente tem observado um número cada vez mais progressivo na idade do receptor e na idade do doador. E esse somatório de fatores, notadamente na Europa, onde a idade média do doador tem se elevado muito nos últimos 20 anos, ele tem trazido algumas complicações. A gente observa a idade média do doador, chegando já a 34 anos no registro internacional, e o tempo de isquemia também já ultrapassando a média de 3 horas. E as principais causas de óbito que geram o doador cardíaco, como a mais prevalente ainda, o traumatismo crânioencefálico. O tempo de isquemia notadamente aumentado, quase 40% do tempo de isquemia na Europa já ultrapassa o limiar de 4 horas. E esse caldo, ele dá doadores mais velhos, receptores mais graves, tempo de isquemia maior e, consequentemente, há de se esperar impacto nos resultados. E o que, consequentemente, isso tem feito com que a lista de transplante ela continuasse, os pacientes continuam esperando muito tempo na lista, há uma manutenção no número de transplantes, a gente vê essa barra verde, e, curiosamente, a despeito de um aumento na lista e nos pacientes que estão em espera, a gente observa na curva rosa que o número de mortes continua estável. Isso se provavelmente justifica por uma estabilização e uma melhor qualidade na assistência médica que a gente tem dado aos pacientes que estão aguardando os órgãos. Só para dar um cenário, dos quase 115 mil pessoas que estão em lista de coração, que estão em lista para receber órgãos nos Estados Unidos, a população que aguarda um coração corresponde a 2%, que se aproxima muito da realidade brasileira também. Esse somatório de fatores, de doadores mais velhos, tempo de isquemia maior, ele impacta no resultado. Dados do registro mostram que doadores acima de 30 anos, você acarreta um maior risco de insucesso no transplante, como também tempo de isquemia acima de 180 minutos também vão impactar nos resultados. Para nossa felicidade, a realidade na América do Sul ela é um pouco diferente do que a gente está vendo no registro mundial. A gente ainda tem uma alta prevalência de doadores jovens, abaixo de 34 anos, a grande maioria homens, que a gente sabe também como existe um impacto positivo quando os doadores são homens, e a evidência, o traumatismo crânioencefálico é mais prevalente ainda na América do Sul. Então, como resumo, 85% dos doadores na América do Sul são pacientes jovens, eles são do sexo masculino e foram vítimas de traumatismo crânioencefálico e causas não determinadas, afastando os eventos cerebrovasculares que estão vinculados a desfechos negativos. Os dados brasileiros já foram mostrados. Esse ano, até setembro, foram realizados 203 transplantes distribuídos em 30 equipes. A gente observa uma estabilização nesse volume de transplantes. A gente bate na caixa dos 200 transplantes por ano, mas dificilmente a gente conseguiu passar historicamente esse número. O sistema de alocação para transplante no Brasil, ele respeita um modelo quase que universal, potencial doador, a CNDCO ou a OPO faz o diagnóstico da morte cefálica, realiza a abordagem familiar, as centrais de transplantes, então, ficam responsáveis pela alocação, e então é feito contato com as equipes transplantadoras. O tema principal que a gente está abordando é onde é que estão as falhas nisso. Aqui é uma solução americana, onde a gente tem
áreas, são círculos adjacentes, onde você vai mudando as priorizações de acordo com os círculos. Então, primeiro você prioriza o local, depois a priorização no primeiro círculo adjacente, depois você volta para o círculo local e oferece para o doente listado, e, consequentemente, isso daí tem dado uma otimização no uso dos órgãos na América. O modelo de fluxograma é praticamente semelhante ao nosso no Brasil. E existem falhas, tanto na América quanto aqui, tá? Em relação ao potencial doador, a gente ainda tem uma baixa, mas notadamente crescente índice de notificação. A falha no sistema em relação à OPO, à CNCDO, o retardo no fechamento do protocolo, prejudicando praticamente a manutenção do doador, a recusa familiar, que a gente vai deter um pouquinho mais sobre isso, e a manutenção inadequada do doador, que parece ser um ponto comum em todo mundo faz transplante cardíaco, que é depois que a gente consegue obter o doador, a aceitação familiar, essa manutenção inadequada, ela impacta muito no resultado e na não aceitação do órgão. E, obviamente, a logística da alocação, que a cidade de transplantes fica realizada, abocanha mais pelo menos uns 15% a 20% dos potenciais doadores e, consequentemente, diminuindo o número de transplantes reais. O tempo de isquemia está intimamente ligado à alocação e a necessidade de sincronismo com as outras equipes, principalmente quando se dá captações múltiplas. E a gente tem que fazer uma análise de meia-culpa também, tá? As equipes transplantadoras também têm culpa. Basicamente, é difícil você encontrar um cirurgião cardíaco que viva só do transplante cardíaco. Consequentemente, os grandes centros, eles fazem atividade cardíaca normal e têm o transplante cardíaco como sendo uma coisa extra, como sendo uma coisa a mais. E a lista de receptor, habitualmente, é uma lista enxuta. Consequentemente, acontece uma coisa paradoxal no Brasil. Nós temos, eventualmente, se oferece órgão, ultrapassando todos aqueles limites de recusa familiar, de qualidade do doador, e não é, fico feliz em dizer que não é frequente, mas acontece a gente não ter receptor para receber aquele órgão de um homem de 18 anos, sem droga vasoativa, que seria um excelente receptor. E existem ainda, talvez, alguns paradigmas e dogmas que precisam ser vencidos em relação ao uso de critérios sem embasamentos científicos claros para efetuar a negativa do órgão. E a ausência de métodos complementares, como, por exemplo, uma angiografia ou um ecocardiograma, para realmente atestar com um embasamento mais concreto a qualidade real do enxerto. Então, tentar responder por que se transplanta pouco coração no Brasil são os mesmos motivos para os outros órgãos, ou seja, até chegar na bifurcação do que é para o coração e do que é para os outros órgãos, são falhas incomuns, socioculturais, falhas na assistência e manutenção do doador, mas tem alguns agravantes. O coração, ele não tolera a má condução clínica, o tempo de isquemia, ele é realmente muito mais curto, e há uma necessidade das equipes que fazem o transplante de coração trabalhar de forma simultânea. Então, você já tem uma equipe enxuta, você tem que dividir a equipe, enquanto uma pessoa vai fazer a captação, a outra está fazendo o implante, e isso daí dá dor de cabeça. A gente observa que os principais estados que fornecem doadores e um decréscimo em relação aos potenciais doadores em relação, e notadamente aos que se tornam doadores efetivos. A gente trouxe essa estatística que nos chama a atenção que dos 10 maiores estados em números absolutos que fornecem doadores, existe uma grande variabilidade da taxa de efetivação ou da taxa de aproveitamento desses doadores, chegando ao ápice de Santa Catarina com 40% de aproveitamento dos doadores e Pernambuco, meu estado, com 20%. O fato é que apenas a média brasileira são 29% dos doadores, eles tornam-se efetivos. E por que tão baixa essa taxa de efetivação de transplantes? Obviamente que 50% disso aí é cepado quando há recusa familiar. E para isso a gente tem que desenvolver alguns modelos interessantes, e numa recente visita à UNOS, a gente entendeu que eles estão desenvolvendo políticas de promoção e incentivo ao transplante que parece que vai dar algum resultado. Esse é o modelo tradicional brasileiro, onde você tem uma grande campanha, seja anual ou seja em algumas sazonalidades, mas ela restringe-se basicamente à atração de um grupo populacional específico. Quando a campanha ela tem um forte impacto, ela realmente cresce, tem um poder de atração maior, mas ela restringe ainda vários grupos populacionais. O modelo que tem sido usado hoje na América, ele é um modelo diferente, onde você tem campanhas baseadas em populações diferentes, e com isso você consegue atrair um maior número de pessoas com o mesmo objetivo, que é doar órgão. E eu queria ter a oportunidade de mostrar, então, isso é um vídeo curto de 3 minutos. Alguém pode clicar, por favor? Ele é torcedor do esporte. Amarelo, não tem comparação, torcida, não tem. O resto é tudo.
seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Hoje a maior dificuldade que existe no processo de doação é o sim da família. Eu sou rubro-negra até depois de morrer, irmão. Minha alma é rubro-negra. Ainda mais que quando eu doar meus órgãos, ou meu pulmão for pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. A campanha atingiu números impressionantes. 51 mil torcedores se declararam doadores, uma quantidade superior à capacidade da Ilha do Retiro. A campanha do esporte, eu não tenho dúvida alguma que serviu para que, aumentando a oferta de doadores, a gente conseguisse zerar essa lista, conseguisse realizar o transplante em todos que estavam precisando. Uma campanha de doação de órgãos lançada pelo esporte está ajudando a salvar a vida de muitos torcedores. Antes do vídeo, eu tinha passado 18 anos de diabetes e 5 anos fazendo hemodiálise. E a vida só está melhorando, minha visão está voltando aos pouquinhos. Estou vivendo nascido. A gente tem provado o coração da sua mãe. Você pode trazer ela, com certeza. E aí, diante disso aqui, eu entraria para poder ter. Bem, tirando a paixão futebolística, isso é um modelo de distração propaganda onde você foca num grupo, isso podia ter sido aplicado a qualquer tipo de populacional, mas foi aplicado a um time de futebol, a uma torcida, e os resultados foram esses. O fato é que, diminuindo a recusa familiar, a gente vai passar para pelo menos, a gente deveria ter pelo menos uma oferta de 23 doadores por milhão de habitantes. Mas a realidade é que a gente tem 1,4 somente quando chega para o coração. 10% de aproveitamento somente dos 1.600 órgãos oferecidos para transplante no coração em 2011. Então, mesmo com a recusa familiar amputando metade do pool de doadores, existem outros fatores que justificam a baixa aceitação do coração para transplante. E como explicar tanta disparidade, então, entre esses centros? A Brasília com 12 ppm, Pernambuco com 2,5, Ceará com 3. Essa variação de quase 150% entre os mesmos centros, entre as mesmas pessoas, a formação muito parecida entre eles. O que a gente nota é que os centros que têm mais volume, eles têm uma capacidade de aproveitamento de órgãos maiores. Brasília com 12,5, Pernambuco com 3,3, Ceará com 3. Consequentemente, a grande pergunta é, os centros de maior volume são aqueles que têm uma maior taxa de aproveitamento ou as maiores taxas de aproveitamento é que transformam os centros em maior volume? Existem alguns problemas e soluções que a gente gostaria de discutir. Basicamente, é diferente da realidade europeia. O perfil demográfico do doador no Brasil é excelente. Ele é jovem, ele é homem, é vítima de trauma. A realidade no Brasil, a gente tem duas populações. A população do perfil americana, com doença coronariana, com hipertensão, com dislipidemia, obesidade e idade avançada. Mas também tem um perfil de população dos países pobres, como pacientes valvulares com febre reumática, doença de Chagas e pacientes jovens. E esses dados populacionais nos empurrariam para uma taxa real de transplantes que nós seríamos capazes de fazer em torno de 1.500 a 2.000 transplantes cardíacos por ano, bem diferente dos 200 que nós fazemos. E numa revisão da bibliografia, eu acho que eu achei um artigo que fala um pouquinho sobre isso, é um pouquinho de coragem mesmo. E esse artigo ainda não foi publicado, ele tá online somente, mas o autor, que é Dr. Bana, ele relata a necessidade de basicamente de ter coragem. Começou-se o transplante cardíaco, houve um aumento e depois houve uma diminuição no pool de doadores e no número efetivo de transplantes. O fato é que os clínicos eles têm continuado mandando os doentes para serem transplantados e os doentes são cada vez mais graves. Agora eles são idosos, eles são diabéticos. E a gente não parece que conseguiu progredir na mesma aceitação dos receptores. A gente ficou com os mesmos dogmas e paradigmas de receptores que tinham que ser receptores ótimos. E talvez a gente tenha que começar a aceitar receptores subótimos.
Inclusive, nesse texto, um editorial que comenta um outro artigo que fala sobre um dogma que foi vencido. Vamos concluir. Paciente com parada cardíaca adequadamente reanimado, ele é um doente que, sim, se for adequadamente reanimado, ele pode ser utilizado para transplante cardíaco. E uma outra solução talvez seja o sistema de alocação. Isso aqui, com o sistema de logística atual, terrestre, isso é a área de abrangência dos centros transplantadores. Se a gente passar para um sistema de alocação que vai envolver a malha aérea, a gente observa como grande percentual da cobertura territorial ele vai ser abrangida e, naturalmente, a implementação de outros centros em outras regiões, permitindo uma cobertura muito mais ampla e permitindo a busca por doadores nessas regiões também. Então, acho que a definição de metas é importante, a gente tem que estabelecer, tá certo, uma meta ousada de que o Brasil crescer para esse número em torno de 1.500 transplantes por ano. Tem que existir um investimento em centros já existentes, notoriamente aqueles com um volume maior. A distribuição geográfica visa uma melhor cobertura territorial e populacional. E a mudança de paradigma, com criação de novas fronteiras, extrapolando as divisas estaduais e municipais. É importante que cada central ela trabalhe não apenas pela manutenção do doador para aquele estado, mas sim para os estados adjacentes que podem realizar a captação à distância. As novas evidências estão aí, a avaliação é dinâmica, com carteira de pulmonar, com eco. E como considerações finais, o Brasil reúne todas as características para tornar-se uma referência em volume e qualidade no transplante cardíaco no mundo. As dificuldades são inúmeras, mas a vontade e capacidade de superá-las são maiores ainda. Quando o Sistema Nacional de Transplante valoriza o transplante cardíaco, todo o programa é valorizado. O doador de coração, habitualmente, é também um melhor doador de pulmão, fígado, rim, pâncreas e outros órgãos. O contrário nem sempre é verdade. Queria agradecer, então, e mostrar que isso é a realidade que a gente tem conseguido construir em Pernambuco, com o apoio da Central de Transplantes de Pernambuco, com o apoio da Central Nacional de Transplantes também. E com perspectivas, é claro que começar mais difícil, mas o transplante cardíaco no Brasil já começou há muito tempo. Agora é hora de a gente buscar, então, esse novo patamar. É possível crescer, dobrar, triplicar e muito mais. Obviamente, mantendo o compromisso hipocrático de oferecer o melhor e mais seguro para o doente. Obrigado.